Oi, o Sensações está começando agora. Eu queria aproveitar a sua presença para falar isso, porque a gente tem visto coisas absurdas. Exatamente. Como a procura está aumentando muito, tem aumentado cada vez mais para a cirurgia plástica, eu acho que muito importante é o paciente procurar informações sobre o cirurgião. E quando está decidido a fazer uma cirurgia, muito importante é fazer os exames pré-operatórios, sabe, Lida? Porque para uma programação e marcar a cirurgia. Como é uma cirurgia eletiva, não pode ter problemas. Então, o paciente perde líquidos, perde um pouco de sangue também. Então, se não tiver com o exame de sangue bem em condições para fazer... Campeão, assim, né? Não, tem que estar ótimo. Dentro da cirurgia, você consegue medir. Você está tirando gordura, sai um pouquinho de sangue também, sai um pouco de líquido. Isso você mediu. E o que vai continuar saindo depois? Porque a lipo... Sim, depois. Vai ter uma perda por isso que o paciente fica roxo, fica inchado. É o líquido que está saindo do vaso sanguíneo e está ficando ali no tecido. Então, essa perda você não tem como controlar em horas. Não é nada exagerado, mas é uma perda que você não tem. Se você faz a cirurgia num paciente que está no limiar, você pode correr risco. Corre risco. Área cardíaca, área pulmonar boa, tem que fazer um exame de urina para ver se não tem nenhuma infecção urinária. Então a gente tem que cercar de todas as formas para evitar ao máximo uma intercorrência. E quanto se pode tirar numa lipo? Por exemplo, uma paciente com 70 quilos. Poderia se tirar 5%, daria 3 litros e meio. Seria 3 litros e meio de gordura. Tá? Então, não seria... Tem que ser de uma só? Não, independente. São várias regiões, mas um máximo de 3 litros e meio. No caso de uma paciente de 70 quilos, no máximo 4 litros. Dentro dos padrões normais. Eu fazer uma lipo do corpo todo, fazer uma mama e fazer uma face. Eu acho que fica muito cansativo até para o cirurgião. É claro que tem cirurgiões que ficam lá 10 horas operando, mas eu não acho que seria ideal, porque... Aquela do vice-presidente José Alencar, que levou horas, né? Foi, mas aí é um caso grave, teria que ser feito sério, um tempo cirúrgico só. Como a cirurgia plástica é eletiva, como eu falei no início, pode ser feita uma programação. Vamos fazer uma parte agora, depois a gente faz a hemoglobina nos níveis sanguíneos. Então, tem que esperar compensar. Se um mês depois você fizer os exames, tiver tudo bem, não tem problema. Não. Eu gosto muito de rinoplastia, Linda. Que é a nariz. É a cirurgia de nariz, porque eu desenvolvi muito esse lado da cirurgia de nariz. É uma cirurgia de muitos detalhes e é uma cirurgia que o nariz mudou muito, evoluiu muito. Porque há um tempo atrás a ideia era só retirar. Retirava um pedacinho de cartilagem, retirava um pedacinho do osso e a ideia era diminuir o nariz. Hoje em dia não, hoje em dia essa ideia mudou. Hoje em dia nós reestruturamos. Porque depois de alguns anos o nariz caía, perdia sustentação. Então, a longo prazo, o resultado não ficava bonito. E hoje em dia a gente pensa numa cirurgia que deu um resultado não só a curto prazo, mas a longo, tanto como se fazia. E não se faz mais tão arrebitado também, né? A ideia é cada vez deixar o nariz mais natural, corrigir só o que está em excesso. Se a ponta está um pouquinho mais redondinha, então a gente faz uma cirurgia mais assim, eletiva, mais detalhista, com alguns detalhes, mas mudando o que incomoda o paciente, não mudando em geral. Fotografa. O paciente, na consulta, eu faço o exame, já faço um plano cirúrgico. Depois eu faço as fotos. Quando as fotos estão prontas, eu reavalio através das fotos para conferir se o meu plano é aquele mesmo ou não. Caso eu tenha esse estudo pré-operatório com as fotos, também é muito importante. E esse estudo, na verdade, a cirurgia de nariz é só feita para diminuir, né? Ninguém quer aumentar o nariz. Nos casos secundários. Tem muitos pacientes que operaram o nariz, ficaram com o nariz muito pequeno. Os treinos podem tirar até cartilagem da costela. É mesmo? E faz a reconstrução. Olha. É muito comum hoje em dia a gente fazer rinoplastias que a gente chama de secundárias, terciárias. O paciente já operou uma vez, 2 vezes, não está satisfeito e a gente reestrutura todo o nariz. Incomoda um pouco a lipoaspiração, que por ser uma cirurgia um pouquinho mais traumática, o pós-operatório pode doer um pouquinho mais. A penetração das cânulas, então diminui um trauma. Hoje nós temos medicações que são analgésicas mais fortes, então não tem necessidade dessa dor. E quando a pessoa faz o nariz, ela também não pode tomar sol?
Não. Porque apesar de ser uma cirurgia estética, é um pequeno trauma para o organismo vai interpretar como uma agressão. Então tem que ficar pelo menos uma semana se recuperando.